Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião. Hoje vamos conversar com um arquiteto, professor, pesquisador e escritor de mão cheia, trabalho sobre arquitetura fantástico, Napoleão Ferreira. Napoleão, tudo bom, Napoleão? Tudo bom. Que bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Prazer enorme, coisa boa. Certo. Napoleão, você é um arquiteto de formação, você é formado pela Universidade Federal do Ceará, no curso de arquitetura e urbanismo, né? E essa paixão por arquitetura veio de onde? Foi o pai, foi a mãe? Como é que foi isso? Como é que chegou na sua vida isso? Existe uma questão de origem, da minha trajetória, né? O meu irmão também é arquiteto, né? Também. Exatamente porque nós fomos criados na casa do meu avô, que era um mestre de obras, né? Então, Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza. Ele veio de Juazeiro, Fortaleza, no final dos anos 40, né? Se estabeleceu na Praia de Iracema, construiu muita coisa, né, nesse período aí da vida dele. E a gente foi criado assim dentro de uma casa onde a construção era um cotidiano, né? Assim, eu via ele fazer os orçamentos e com a minha mãe, e ia para as obras. Nas férias a gente costumava ir para as obras e ficava ali brincando, né? E se eu não estou enganado, Napoleão, os mestres de obra, naquele momento, acho que ainda hoje em dia, né, os que são muito bons, eles são muito respeitados nas construções, inclusive pelos engenheiros, né? Sim, Outro dia eu vi um engenheiro falando com o mestre de obra, que assim, o cara colocou o cara no céu, né? O cara, inclusive o salário dele era muito bem, assim, diferente de todos os outros, né? Assim, bem melhor, né? O cara é muito bom. Exatamente, quer dizer, do ponto de vista assim do desenvolvimento, quer dizer, os países que se desenvolveram, como a China, a Austrália, né? Eles incentivaram o ensino médio profissionalizante, né? Hoje o mestre de obra geralmente ele é um técnico de edificações, né? Ele fez um curso e tal, né? Embora haja ainda aqueles profissionais que são mestres de obras de prática, né? De tradição familiar e tal, né? Mas, digamos, essa questão da competência do canteiro de obras, né? Influi muito, né? No processo de desenvolvimento, né? Com certeza. Das técnicas. Com certeza. E pode também orientar, também inspirar soluções arquitetônicas, né? Quer dizer, esse diálogo é importante, né? E pela própria prática, né? Esse diálogo, né, é importante porque são as pessoas que são responsáveis pela execução de uma coisa, um trabalho, né, concreto. Além do saber técnico, tem que ter um saber de convivência, de convívio com os outros, né? Ele vai dar ordem, né? Para construir, né? Tem que ser um líder. E aí você tem essa relação, né? Do saber, digamos assim, do saber prático e do saber aprendido, acadêmico, né? Como é que você... É importante essa inter-relação, né? Certo. Quer dizer, você aprende, né? O ser humano ele tem uma característica básica, ele aprende sempre, né? E aliás, a maneira mais difícil e menos rentável de aprendizado é estudando, viu? O estudo é o que rende mais. Você aprende sempre na sua vida, né? E eu aprendi muita coisa com os mestres de obra, né? Desde criança. Como a gente chama na prática, né? Literalmente. Então, essa prática, então, foi você e seu irmão, esse desejo de se tornarem arquitetos. E acho que na família deve ter sido uma coisa muito interessante, né? Que um pai que era né? O avô. O avô, né? Nós éramos órfãos de pai. E o avô, quer dizer, tinha essa função que não era acadêmica, né? E vocês, dois netos, acabam sendo arquitetos. Que interessante, né? Louvável, inclusive. Napoleão, aí você fez arquitetura na Universidade Federal do Ceará, né? Sim, foi. E aí eu estava observando que você depois fez mestrado, certo? E doutorado no Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Ceará. E aí é inevitável a pergunta. Por que a sociologia? Por que integrar a sociologia à arquitetura? Porque entre os historiadores tem um ramo muito estudado, quer dizer, já vem com o tempo isso, da história social, né? A história social. Tá? E aí, assim, a arquitetura, outro dia eu estava conversando com um amigo que a arquitetura deveria ser mais uma arquitetura social, né? Voltada. Mas você é interessante, é uma arquitetura social, né? A sociologia com a arquitetura. Por que esse desejo de relacionar a sociologia? De onde vem isso? O que você leu que você teve vontade de fazer essa... Interessante. Assim,
eu avaliando, se você me pergunta agora, eu fico pensando. Digamos, eu cheguei a fazer 4 anos de graduação em sociologia. Depois que terminei a arquitetura, fiz vestibular, entrei. Aí depois eu passei 2 anos, mas tive uma oportunidade de trabalho irrecusável numa empresa, uma grande empresa brasileira de estrutura metálica. Quer dizer, eu tive a oportunidade de participar de obras como Memorial da América Latina. Aí eu deixei a sociologia, né? Entrei para esse trabalho e fiquei alguns anos, enfim. Mas depois eu voltei e entrei como graduado. Havia vagas de graduado, aí aproveitei o que eu já tinha feito, fiz mais 2 anos, fiz 4 anos de sociologia. Só não terminei a graduação porque entrei para o mestrado. Já entrou no mestrado, né? Mas assim, na verdade, quer dizer, embora a sociologia seja sempre uma coisa que tem seus nuances interessantes, mas eu sempre me interessei muito de estudar questões relacionadas à arquitetura, né? Certo. Ao processo, as relações de trabalho na construção, todas as minhas pesquisas eu tive a oportunidade de fazer lá nas cadeiras da graduação. Tinha um lado social bem intenso, né? Puxei para esse lado de entender as relações de trabalho, as relações sociais, os valores, a cultura, como é que isso se coloca no campo da arquitetura, né? Certo. Então sempre foi assim. Agora você falando, estou me lembrando aqui de tudo, e todas as minhas pesquisas voltavam para estudar a espacialidade, as apropriações dos espaços pelas pessoas, né? Obviamente vai mexer com o social, né? Tem tudo a ver com o social, né? Entender a arquitetura, a sociedade, a arquitetura, e a cidade, né? Quer dizer, entender a arquitetura sempre foi a minha. Não, tanto é que engraçado que porque eu sempre recebi na sociologia, se não estou aqui me queixando, mas assim, você é porque você é arquiteto. Você não entende porque você é arquiteto. Eu sempre fui encarado como um arquiteto. Nunca ninguém me chamou de colega sociólogo. na sociologia, né? Mas é interessante, realmente, esse crescimento, esse urbanismo das cidades, especialmente quando eles crescem, um crescimento desordenado, né, não pensado, né, acontece uma coisa que todo mundo visivelmente observa, ou não sei, mas os acadêmicos invariavelmente eles dizem, né? Quando o crescimento da cidade vai chegando num ambiente mais pobre, se tira aquela população pobre daquele ambiente, se passa uma avenida, se rasga, se faz aquela avenida para dar acessibilidade, por causa da Raul Barbosa, o aeroporto ali, né? Foi aberto. Tal. Então aquelas casas que eram de pessoas simples foram tirados dali, afastados dali, colocados em lugares muito mais distantes, que não tem acessibilidade, não tem transporte e tal, enfim. E que a arquitetura cria-se uma paisagem arquitetônica. Aquelas casas simples acabam sendo vendidas por pessoas que veem naquela avenida a possibilidade de fazer um posto de gasolina, um supermercado. Aí muda o cenário, mas aquelas pessoas já não estão ali. E as que ficam próximos começam a se sentir sem a identidade do passado, do avô ali, né? Assim, e se desloca as pessoas para um lugar muito mais distante e tal. Em resumo, a arquitetura a cidade vai se construindo, a arquitetura vai se moldando, né? Quer seja com estética nas construções ou não, ou, enfim, mas ela vai se... E as que ficam, geralmente aquelas casas, elas ficam, fazem uns duplex, né? Estreitinhos, né? Enfim, não é verdade? Então, eu acho que o seu trabalho também tem muito a ver com isso, totalmente, nessa observação sua, né? Como sociólogo, estudante de sociologia da arquitetura. Exato. É interessante assim, porque os romanos e os gregos, eles distinguiam 2 coisas em relação ao fenômeno, nós estamos tratando, o fenômeno urbano, né? A urbis e a civitas, né? Para os gregos chamava-se a polis e a haste, né? Então o que é? A urbis é exatamente essa morfologia, essas construções, esse conjunto de edificações e vias e tal, que formam o que a gente chama de cidade, né? E as civitas era o conjunto de moradores daquele lugar, os cidadãos, né? Então a cidade, para eles não era o conjunto de edificado, era a comunidade. A cidade eram as pessoas, né? Que formavam aquela cidade, né? Os cidadãos. E a urbis que era, Por isso que a gente fala assim, planejamento urbano, mas não é planejamento de cidade, né? Planejar uma cidade
Quer dizer, seria, né, um ordenamento absurdo. Mas o grande problema dos conflitos, né, os conflitos, eles precedem, digamos assim, as decisões arquitetônicas, né? Eles precedem, eles já estão estabelecidos pela própria as contradições da sociedade, né? Econômicas, sociais, culturais, né? Porém, quer dizer, a intervenção urbanística, a intervenção arquitetônica, ela precisa considerar esses conflitos e tentar resolvê-los na medida do possível, né? Sim. Quer dizer, há um compromisso aí que não pode ser alienado, né, do profissional, né? Quer dizer, aquele profissional que desenha, né? Quer dizer, quando foi pensado Brasília, não foi pensado nas cidades satélites, né? Sim. Porque era uma cidade planejada para funcionários públicos, né? E, na verdade, aqueles trabalhadores que foram fazer aquela obra, imaginava-se que eles voltariam para seu local de origem. Né? E não aconteceu. Né? Não, eles ficaram nos canteiros de obras. E esses canteiros das grandes empreiteiras acabou virando as cidades satélites. Inclusive a terceira favela maior do Brasil, né? A maior favela da América Latina é a favela Pôr do Sol. Pôr do Sol, Brasília. A maior favela do da América lado Latina. Do poder ali, né? Da América Latina, né? Pois é. E a cidade hoje é a terceira maior do Brasil, com 3,5 milhões de habitantes, só perde para São Paulo, logicamente, e Rio de Janeiro. Então nós temos as nossas 3 capitais, a capital política, Brasília, a capital cultural, que ainda é o Rio de Janeiro, né? E a capital econômica, que é São Paulo, como as 3 maiores cidades do país. Né? E aí você tem uma grande periferia, né? Uma grande periferia urbana. O Oscar Niemeyer, inclusive, eu acho que ele até fosse uma espécie de desculpa, né? E os Costa, por não ter pensado nisso. Eles achavam que eles pensaram aquilo, na Brasília, né? O plano piloto, aquela coisa toda, mas achavam que eles voltariam, e não aconteceu isso. Não né? aconteceu. Aquilo não estava planejado, né? E ficaram. Na verdade, o Lúcio Costa, em 84, ele ainda propôs uma intervenção, não, em 76, ele propôs uma intervenção de superquadras populares que ficariam ao longo de vias que interligavam as cidades satélites, no sentido de minorar esse problema. Mas nunca foi nem, fizeram só uma experiência e tal. Enfim, o que ficou claro é que as cidades satélites foram esquecidas, né? Elas foram assim, aquilo era uma coisa que não fazia parte do planejamento e ficou fora, né? Ficou por isso mesmo. Então, esse é um problema que, de certa maneira, os urbanistas, né? Aliás, nenhum dos projetos que concorreram, 37 projetos que concorreram ao Plano de Brasília, nenhum deles pensava nisso, né? Interessante, né? Ninguém pensou nisso, né? Interessante. Então, falando em Lúcio Costa, o Napoleão, essa aqui é a sua tese de doutorado, não é isso? Isso. Viu, Levi? Aqui é a tese de doutorado do Napoleão Ferreira, né? E que acabou virando livro, né? Lúcio Costa e a Arquitetura da Nação. A construção da nacionalidade brasileira através da arquitetura, né? Isso. E aí você tenta entender aqui essa ideia da nacionalidade brasileira através da identidade, né? Isso. É a partir do Lúcio Costa, né? Assim, exatamente. Aquele trabalho dele de tentar buscar essa arquitetura nacional, da arquitetura colonial brasileira, né? Faz uma pesquisa profunda sobre isso, né? Exato. Na verdade? E aí é interessante, você estava falando de nacionalidade e identidade, esse tema até é muito questionado hoje, né, pelos historiadores. Quem gosta muito, os sociólogos gostam mais da identidade, os historiadores não gostam muito, mas enfim. E o doutorado virou um livro. Certo? Aí a proposta você tenta, então, perceber essa identidade através dos estudos, das pesquisas do Lúcio Costa. Assim, a trajetória, né? Meu orientador foi o professor Manuel Domingos, né, por sinal, Manuel Domingos. Um grande amigo e um grande intelectual cearense, né? Sim. Assim, quando a gente fala em Vila Lobos, Portinari, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, na literatura, Oswald de Andrade, quando a gente fala Tarsila do Amaral, quando a gente fala desses artistas, né? Da música, da literatura, na pintura, nas artes plásticas, né?
é muito claro a ligação desses artistas com um determinado momento do Brasil, né? Entre final dos anos 20 e anos 30, né? Principalmente com a Revolução de 30, né? De afirmação de um nacionalismo, né? De um movimento nacionalista moderno, né? Quer dizer, não era um Brasil que queria voltar ao passado, não, mas era um Brasil que queria construir, a partir da sua miscigenação cultural, uma identidade moderna. Isso. Quer dizer, isso. O primeiro livro que se escreve estabelecendo uma ideia positiva da miscigenação, da mestiçagem, é do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Casa Grande Senzala. A partir daí, a miscigenação... 1933, se não me engano. Exatamente. 33, a primeira edição. Esse livro é um divisor, né? Assim, temos desse momento que o país passa de afirmação, porque até então a visão racista era de que o Brasil era inviável porque era mestiço, né? A República Velha, o Brasil tinha que ser agrícola, nunca ia se industrializar, nunca ia... Ainda hoje tem gente que tem aquilo que chamam comprar-te vira-lata, né? Essa coisa. Então, nesse momento, foi um grande momento de afirmação através de movimento estético, né? Que, aí é a minha tese, né? Que no campo da arquitetura, o principal responsável é o Lúcio Costa, né? Ele que vai formular, ele tem toda uma trajetória, né? Que ele vem do movimento neocolonial, que era um movimento já voltado para essa arquitetura antiga, mas que não era... Porque, assim, o movimento neocolonial era um movimento muito de elite, né? Então, se interessava só para as obras mais grandiosas. E ele vai se interessar, principalmente, pela arquitetura popular. Onde é que vem essa arquitetura popular? Que ela da oralidade, vem do passado e ela permanece. Permanecendo. Então, ele vai buscar essa singeleza das construções populares, né? É um nacionalismo popular, né? Então, do mesmo modo que os outros. O Portinari vai pintar o povo, né? Enfim. Então, esses jovens artistas da época, todos eles, contemporâneos, né? Sim. Tem essa importância para a construção do que a gente entende hoje como Brasil. Né? Inclusive, o Lúcio Costa, eu acho que ele levou tanto isso a sério, como você está dizendo, é verdade, que ele se envolve com o poder, com o governo Vargas, né? O ministro, ele está lá dentro, né? Ele está lutando por isso. Todos eles todos eles. Niemeyer também estava dentro, né? Assim, o período da Era Vargas é um período assim... Muito intelectual, né? Na educação. Há uma contradição, a gente sabe que... Porque eram várias correntes, né? A Revolução de 30, ela junta desde os industriais, a classe média intelectualizada, né? A segmentos de esquerda ligados aos sindicatos, né? Todo mundo acaba nesse estado corporativista, né? Assim, casos assim interessantíssimos. Por exemplo, em 35 houve uma tentativa de derrubar o Vargas, né? Sim. Liderado pelo Prestes, né? A frente, né? Era uma frente. A coluna Prestes. Não, em 35 foi era a Frente Nacional, a Frente Nacional, a Aliança Nacional Libertadora, que era a ideia de estabelecer uma coisa mais democrática e comandada pelo Partido Comunista, mas não era só o Partido Comunista, né? Mas o Prestes é a principal figura. Mas muito bem, então o Graciliano Ramos, por exemplo, foi preso em 35, né? Sim. Escreveu a Memória do Cássio lá na Ilha Grande. Mas quando ele sai da Ilha Grande, ele vai trabalhar numa revista do Ministério, uma revista cultural do Ministério da Educação e Saúde, que é do Gustavo Capanema, né? Muito intelectual, né? Educador, escritor, arquiteto. Ele sai, quer dizer, entende? A relação, essa certa ambiguidade, mas ele vai trabalhar no governo, né? E assim também o Jorge Amado trabalhava lá e tal, no Ministério da Educação e Saúde, né? Que na verdade a sede, que hoje é o Palácio Capanema, né, chamado, foi o primeiro edifício alto do modernismo mundial. Não é só brasileiro não, né? Não é só brasileiro. Tanto é que o Le Corbusier quis
assumir a autoria, e o Lúcio Costa o rechaçou por isso, né? Ele fez um projeto baixo, né? Ele deu umas opiniões. Opiniões, disse que não estava legal, que ia voltar depois. Né? Mas aí, por conta disso, houve um atrito pesado e o Lúcio Costa foi muito firme em resgatar a verdadeira autoria dele e dos seus... Acabou deixando o Niemeyer, né? Aquela coisa. Ele, Niemeyer, Eduardo Ride, Leão, Jorge Machado Moreira, Carlos Leão, né? Leão. E Hernani Vasconcelos. Todo esse pessoal. Isso. Abraçou e segurou, né? A maior parte foram alunos do Lúcio Costa. Né? E aí, esse edifício tem esse mérito, né? E, ao mesmo tempo, ele se torna um ícone do ponto de vista de uma referência para diversas obras que surgem a partir dele, inclusive Brasília, né? Uhum. Então, o estilo da chamada arquitetura moderna brasileira, sim, né? Com a brasilidade e tal, é exatamente esse edifício importantíssimo que tem lá no Rio de Janeiro, que era o antigo prédio do Ministério da Educação e Saúde. Isso. O ministro era o Gustavo Capanema, foi ministro durante todo o período Vargas, né? E então, hoje é homenagem a ele, edifício Capanema, né? Então, repleto de jardim de bulemax, painéis, murais... Tinha que se criar, inclusive, um prédio para sediar o Ministério da Educação, né? Que também era uma da discussão da época, né? É um prédio que não tem muros, né? Proposta completamente livre, né? Espaço livre, você passa por baixo dele e volta. Ainda hoje é um prédio... agora foi restaurado. Jardins, né? Agora foi restaurado. Mas o Bolemax também lá, o Portinari, né? Ele vai ser o ícone para se estabelecer uma linguagem de arquitetura moderna com esse caráter brasileiro, como eles diziam, né? Na verdade, isso também é relativo, né? Porque o que é o Brasil? O Brasil é uma grande coxa de retalhos, né? Quer dizer, essa brasilidade não nos incluía, digamos, aqui no Ceará, né? Era uma coisa muito carioca, muito... Ficava distante. Por exemplo, é o barroco mineiro junto com o modernismo, né? Que vai gerar tudo isso, né? Mas, assim, Icó, por exemplo, aqui no Ceará, durante muito tempo, não foi considerado patrimônio nacional, né? Mas quando foi feito o relatório para o tombamento do conjunto de Icó, né? Por iniciativa aqui do nosso colega Romeu Duarte, encaminhou, enfim, foi feito todo esse trabalho pelo IFAM local e foi levado ao Conselho do IFAM. O Romeu e o Linheiro, não foi? Exatamente, Romeu Duarte e Domingos Linheiro. O relator do processo de tombamento de Icó era o advogado Ângelo Osvaldo, que foi prefeito de Ouro Preto, um grande intelectual, e ele diz no relato dele que Icó é tão importante quanto Ouro Preto para se entender o processo de ocupação do território nacional. Então as coisas mudaram, né? E nós cearenses muitos nem sabem disso, né? Da importância de Icó. As coisas mudaram, foi nos anos 90 já, né? Porém, naquela época do Lúcio Costa, esse modernismo brasileiro não passava por referências do barroco sertanejo nosso aqui. Nosso barroco sertanejo. É diferente, né? Então essas linguagens não passavam pela Amazônia, né? Sim. Então, mas não deixa de estabelecer o quê? É uma construção ideológica, como toda construção ideológica, porém ela estabelece um rumo, uma expressão estética que teve grande significado, né, no pós-guerra. Por exemplo, Pampulha, né, projeto do Oscar Niemeyer, né, sim. Que se torna uma obra que interessou ao mundo todo, porque é uma tradução para o concreto armado do barroco mineiro, né? Daí a sua originalidade dinâmica, né? Não foi muito assim. Bom, né? Não foi da cabeça do Oscar Niemeyer tirado do nada. Foi dessas referências. Com certeza. Ele professor, vai a Minas Gerais, Lúcio Costa manda ele para projetar o grande hotel de Ouro Preto. Quem indicou foi o Lúcio Costa. Daí Lúcio Costa vai dizer assim, vai ali, vai lá. Daí ele conheceu o prefeito de Belo Horizonte, que era Juscelino, ficaram amigos, a mesma idade os dois tinham, né? E aí começou. Ele ficou sendo o arquiteto preferido do prefeito, faz Pampulha, e depois ele é governador. E depois preferido como presidente. E depois ele foi o responsável pelas edificações públicas de Brasília, porque ele foi contratado como funcionário da Nova Cap. Ele era o diretor
diretor técnico da Nova Cap. Então, Niemeyer trabalhou assalariado projetando Brasília. Ninguém imagina que ele ganhou fortunas. Nunca. Muita gente pensa em contrário, mas não é verdade. A verdade é um servidor público. Um assalariado. Ele era um servidor público. Inclusive, teve que deixar o escritório dele, se eu não me engano, do Carlos Lemos, né, em São Paulo. O Carlos Lemos segurou a peteca lá, porque ele não conseguia, ele tinha medo de avião, não queria viajar muito, queria ficar lá em Brasília. Mas assalariado, né? Mas... É um projeto teológico, projeto de fazer. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Era né? a construção de uma identidade nacional. A busca dessa identidade, havia todo um projeto. É claro que hoje a gente pode falar disso de uma maneira assim, até crítica, né? Digamos, essa identidade nacional é exatamente o quê, né? Mas ela, de certa forma, ela é inclusiva porque ela considera as expressões populares, né? Indígenas, sim, ela vai negros, né? Afro-brasileiras, enfim. Desde o século XIX, Dom Pedro II já se preocupava com isso, né? Sim. No século XIX, a língua mais falada do Brasil era o Tupi-Guarani, né? Aí, preocupado com isso, veio aquela primeira onda, né? Do histórico brasileiro, né? Assim, que ele fez, né? De tentar com os intelectuais trazer essa ideia de nacionalidade brasileira, a escolher o índio para ser a representação dessa unidade nacional, né? O movimento indigenista. Isso é muito mal explicado nas escolas, né? Muito mal explicado nas universidades. Eu, pessoalmente, acho que não é. Porque... Deveria ser mais. Aprendem, mas não entendem a lógica de tudo isso. Por quê? Isso tem Por que é que foi feito assim? Por que é que foi por esse caminho? Todo um projeto. Quer dizer, importante entender, quer dizer, não existiria Vila Lobos sem Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno foi a primeira ópera cantada em português. É verdade. Né? E ele foi que abrigou o Vila Lobos, né? e apoiou o Vila Lobos no início da sua trajetória. Essas condições sociais, de onde elas vêm, essas ideias partem de onde, né, a formação. Essas ideias já existiam. Agora, com a Revolução de 30, isso se torna, quer dizer, então é quando realmente o Lúcio Costa vai formular, digamos assim, todos a linguagem, os pressupostos de expressão, né, de um movimento que vai ter como principal obra o Conjunto Monumental de Brasília, que é, naturalmente, o maior conjunto do patrimônio cultural arquitetônico do Brasil. O Brasil não tem Coliseu, o Brasil não tem pirâmides, né? O Brasil não tem nada disso, mas o Brasil tem o Conjunto Monumental de Brasília. Todo aquele conjunto arquitetônico. Né? Que é também patrimônio mundial pela Unesco, né? Sim. Como um patrimônio cultural arquitetônico. O mais significativo é esse. É exatamente Brasília, né? Legal. Então, assim, a minha tese é de que Brasília, o que motivou Brasília não foi uma estratégia geográfica, nem econômica, nem uma estratégia militar, né, como alguém que coloca, mas foi uma estratégia simbólica. A arquiteta Lina Bobardi, uma grande arquiteta que nascida na Itália, mas que viveu a maior parte do tempo no Brasil, então acho que ela é brasileira. Lina Bobardi. Aliás, eu acho que ela é nordestina, né? Porque ela vivenciou o Nordeste da maneira como nenhum outro arquiteto desses da época dela viveu, vim de São Paulo, né? Ela dizia assim, ela disse, se eu ver ela dizendo isso, depois de Brasília, o Brasil deixou de ser uma república de bananas. O que ela quer dizer com isso? A significância simbólica, ou seja, então a função simbólica e a projeção mundial, né? Mundial é tão grande, né? Que não há nenhum livro que eu conheça, eu não conheço todos, logicamente, mas os que eu estudei de história da arquitetura mundial moderna, que não tenha Brasília. Todas. Como é que não vai ter? Então, Napoleão. veja a importância disso. Quem definiu toda aquela regimentação urbanística foi o Lúcio Costa. E o que é que ele imagina? Ele não imagina uma cidade moderna. Ele imagina uma cidade milenar. Ele fala, no futuro, visitarão a velha capital, né? As pessoas visitarão a velha... Então ele está sempre pensando mais em uma posteridade. E ele vai ter como referência aquele eixo monumental de Brasília. Aquilo ali é arquétipo, né? Existem vários eixos monumentais
na história da humanidade. E todos têm as mesmas dimensões. Há um arquiteto de Brasília, professor o Holanda, que ele faz um livro chamado O Espaço de Exceção, que é a tese de doutorado dele, né? Frederico de Holanda. Frederico de Holanda? Bom, agora... E ele vai mostrar que a escala, as dimensões das avenidas e tal, ele compara Brasília com Teotihuacan, com, enfim, outros grandes conjuntos monumentais antigos, milenares, o terrapleno da Cidade Proibida na China, e ele mostra exatamente que são as mesmas dimensões. E o Lúcio Costa nunca escondeu isso. Ele fala que ele teve como inspiração para fazer aquilo exatamente a Cidade Proibida, né? Os jardins ingleses e o Palácio de Versalhes. E o Jardim de Versalhes, aquela escala de Versalhes, né? Essa escala monumental... E esse projeto é tão bacana, que você vê que como eles liam, como eles entendiam de história, teoria da história, né? Para entender essa questão toda, para ter essa percepção, né? Tá certo? E eu estava lembrando aqui, Brasília, de concreto. Isso. Os egípcios vão fazer, depois do arquiteto lá, que era do faraó, né, assim, Imhotep, ele fez aquela revolução nas pirâmides de pedra, né, assim. O objetivo é que serem indestrutíveis, né, umas montanhas, né. Assim também são essas grandes cidades, né. Elas são... Como é que vai destruir aquilo? É um monumento. Monumentalidade. Então, não só monumentalidade, mas representação simbólica de tudo isso. O maior significado de Brasília é esse de ser monumento. Monumento é algo que é feito para lembrar alguma coisa. Então, a partir daí, você tem uma imagem do Brasil. O que é o Brasil? Né? Quer dizer, aquilo ali estabelece um espaço, um território em que a identidade nacional moderna se estabelece. Quer dizer, então, a partir daí, você passa a acreditar, as pessoas passam a acreditar que o Brasil existe. Entende? Ele agora existe, né? Aí, existe de fato. Napoleão, e você também fez esse livro aqui, né? Eu Levi. A Ideia de Muro, Napoleão Ferreira, né? O segundo livro. Não é mestrado, não é doutorado, mas você lançou esse livro. A ideia de muro, Napoleão, que você coloca aqui, é a ideia de que, a partir dos grandes fortalezas medievais, no passado mesmo, né? Por exemplo, da própria Turquia, né? Turquia, quer dizer, a Turquia atual, Istambul, né? Aquelas muralhas, né? Que protegia contra os bárbaros, aquele negócio todo, né? E N muralhas, né? Dos castelos, né? Assim, com força, aquele negócio todo. Você parte dessa ideia do muro, mas você joga uma coisa super legal aqui, esse simbolismo do muro, a simbolização dos muros. Vê se eu entendi. Então, por exemplo, nós temos muros que não existem, né? Por exemplo, pouco se fala nisso. Por exemplo, o muro que Estados Unidos para conter os mexicanos, por exemplo aqui. O muro que Israel fez, que separa os palestinos, né? Belém, eles controlam a água, né? Faz um muro para conter o controle da água, controla a iluminação, né? De Belém. Nasceu Jesus, né? A cidade de Belém que nasceu Jesus, né? Então os palestinos não têm acesso à água, né? Isso. Então existem muros. E esses muros existem, eles são simbólicos não, mas eles existem, né? Então, e essas casas amuralhadas, eu fico pensando muito nisso, né? Quanto mais essa elite, né? Esses mais abaixados ganham dinheiro, mas eles acham que o sentido de proteção está em construir muros altos, colocar arames, cercas elétricas, aquele negócio todo. E a gente sabe que isso é um paliativo, né? E esconde, inclusive, a paisagem, esconde as casas, a beleza, enfim, uma série de questões, né? Que envolve toda essa perspectiva do muro, não sei se era isso. Pois é. O muro, ele acompanha a humanidade desde os primórdios, né? Na medida em que a aldeia, como diz o Lewis Mumford, em Cidade na História, a aldeia deixa de ser aldeia e se transforma em cidade, surge a muralha, né? Porque a cidade ela já surge a partir de uma hierarquia de poder, né? Então existe as castas que passam a mandar, os guerreiros, os sacerdotes, né? Então a partir daí você vai criar essa separação entre o que está fora e está dentro da muralha, né? Isso. E, digamos, o maior monumento que a humanidade construiu tem 21 mil quilômetros. É a muralha da China. A muralha da China, aquilo é quer dizer, inimaginável. 21 mil quilômetros, se você sai de Fortaleza para Patagônia,
São 8 mil quilômetros. Então, multiplica por 3 e você terá a muralha da China. Então foi o maior monumento que a humanidade construiu até hoje, né? Foi um muro, né? E esse muro da China nunca serviu de defesa. Quando os mongóis invadiram, né, o Gengis Khan, né, passou pelos portões. Né? Quer dizer, então, qual é a minha proposta nesse texto? Eu analiso vários aspectos sobre o muro, né? Aí pego historicamente, em várias épocas, né, e tal. Então, começando por esse maiorzão, mas eu vou desde antes. Os muros que tem, que os gregos antigos achavam que tinham sido feitos por gigantes, por cíclopes, né? Que era de Tirinto, né? Tirinto, a cidade de Tirinto. Né? Que era uma civilização bem anterior aos gregos na Grécia, né? Bem pedras imensas, né? Então, na verdade, quando você analisa a função defensiva do muro, a função prática, quase militar, né? Ela nunca deu certo para valer. O Clausewitz, que era um teórico da guerra, né? A arte da guerra, grande alemão do século XIX, ele já criticava as estruturas defensivas, né? Teoria militar, quer dizer, elas não funcionam. Você estabelecer defesas, muralhas, né? E na modernidade nós temos a linha Maginot na França, né? Quer dizer, os alemães tomaram a França em 2 meses. Fizeram aquela muralha e os alemães rindo deles, né? Rapaz, que muralha é essa? A guerra não vai ser mais terrestre, vai ser aérea, né? Então, simplesmente, eles contornaram. Contornaram e passaram ali. Em 6 meses, eles tomaram a França e acabou-se. Rapidinho. E a linha Maginot não entrou praticamente em combate, nem serviu para muita coisa. Então, assim, Zé Felipe, qual é a minha percepção nessa história? Então, se o muro não garante segurança... Por outro lado, na Guerra do Vietnã, os vietnamitas fizeram a tática de guerrilha, né? Teve muito mais complicação que os americanos ficaram perturbados. Então, eu peguei vários acontecimentos históricos em relação a muralhas e cercos, né? E vai observando isso. Na verdade, o muro ele tem uma função essencialmente simbólica. Esse muro que separa o México, não é isso que vai impedir... Como continua entrando. Mas ele serve de propaganda para os eleitores do Trump. Nessa época, o Trump era o mandato anterior dele, né? E eu já peguei alguns trabalhos sobre isso, né? Que é o chamado lixo branco, como eles dizem, né? O pobre branco americano, né? Que esse pessoal é o eleitorado do Trump. Lixo branco, né? O lixo branco trash. Americano que não entende white trash. essa questão ideológica. Eles acham que tem que separar desse povo aí. Bota um muro aí. Então, o muro, na verdade, faz parte da mobilização do preconceito a partir de uma demagogia política e que ele, do ponto de vista prático, ele não se justifica. O lugar mais seguro de Brasília, para quem mora em Brasília, são as superquadras, que não tem muro, né? Aliás, na superquadra, você pode passar por baixo dos pilotis dos prédios, espaço livre tem embaixo, né? Os pilotis, que é totalmente... Saiu da projeção do bloco, é área pública. Aquele jardim, quem cuida é o Distrito Federal, é o poder público. E você pode passar por baixo, né? E é super seguro. É o lugar, a área mais segura de Brasília é onde não tem muro. Porque não tem muro. Porque não pode nem ter. Você quer segurança ali, aquele jardim ali que não tem muro. Você pode passar à vontade. Então, é uma ironia, né? Então você tem assim, essas separações. Um caso extremo é na cidade de Lima, no Peru, né? Tem um muro de 8 quilômetros que separa a população pobre, que fica numa encosta indo para a praia lá, né? E a parte alta, que é o bairro de Miraflores. Esse muro foi feito durante alguns anos por iniciativa privada. É um muro de mais ou menos uns 5 metros de altura, ao longo de 8 quilômetros. Então, gente que trabalha nesse bairro que mora embaixo tem que dar um arrudeio a pé imenso para poder entrar pelo portão. Absurdo, né? Então, chamado Muro da Vergonha de Lima. Está lá até hoje. Agora, recentemente, disseram que estão pensando em derrubá-lo, né? Mas foi que a população pobre foi chegando
e se alojando ali no interior. Aí não né? tem como, né? E foi ficando, então os outros lá de cima resolveram fazer um muro. Né? Mas essas pessoas aqui trabalham ali. Entende? A contradição? Contradição total, né? Precisam deles, né? Os ricos precisam. Eu acho que houve um prefeito do Rio de Janeiro que falou de fazer um muro cercando os morros. Né? Fazer um muro. Na verdade, entende? Parece que está faltando um pouco de conhecimento E isso, na verdade, funciona do ponto de vista simbólico, para mobilizar politicamente interesses, né? Então, quando você vai analisar o que eu fiz, quer dizer, por que o fuzilamento era no paredão, né? Porque tem um texto que eu cito, é um conto do Sartre, né? Chamado O Muro, que é o momentos antes em que uma pessoa vai ser fuzilada na Guerra Civil Espanhola. O que ele pensa, o que ele imagina, sabe? Então o Sartre escreveu isso exatamente em plena Guerra Civil Espanhola. Ele escreve isso. E por que um muro? Por que tem que atirar o cara encostado no muro? Podia atirar em qualquer lugar, mas tem que ser na muralha do forte, né? A representação. Tem até um pintor acadêmico francês que tem uma pintura que aparece o fuzilamento do marechal de Napoleão Bonaparte lá, não lembro mais quem é, que é a história, o fuzilamento de fulano, ele está morto assim no chão e um murão imenso. Né? Na verdade, é porque aquele muro representa o poder de Estado. O poder é o Estado, né? Então, vou levar para o paredão. O Estado punindo, né? Controlando, né? Vou levar você para o paredão. Né? Quer dizer, podia ser fuzilado em qualquer lugar. Mas que representava o Estado. O muro está ali como um símbolo do próprio poder de Estado. Napoleão, você, além desse livro, você também tem, você está terminando um livro agora, né? Inclusive não foi lançado, obviamente, Ética e Arquitetura, né? Não é isso? Aí é um outro assunto. Também, outro assunto. Mas você vê que, mesmo essa ideia de muro, é um livro que não é só para arquiteto, mas é um livro que trabalha um elemento da arquitetura, né? É entendível, né? Mas esse outro agora, é assim, foi partir de uma experiência que eu tive. Eu passei 6 anos como coordenador da Comissão de Ética do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que é o Conselho Federal, né? Do CAU, né? Então foi uma experiência interessante, porque foi no início, né? As primeiras 2 gestões do Conselho. O Conselho surgiu em 2012, ele se instala. Então, de 12 a 17 eu fiquei nesse cargo. E foi a gente, assim, a Comissão de Ética, eu coordenei a elaboração do Código de Ética da profissão, que era obrigatório existir um Código de Ética. E aí esse assunto, não só o código, mas também os procedimentos, os dispositivos de julgamento, enfim, tentando estabelecer assim todo um fluxo de processo que até está aí, né, rolando, esse processo ético. Então isso me aproximou mais desse assunto. Aí você começa a dialogar um pouco sobre a questão ética, moral, que é ética, moral na arquitetura. Mas assim, um código de ética, ele trata da conduta, né? Quer dizer, ele trata do relacionamento entre profissionais, entre o dia a dia, né? Estabelece normas, padrões que podem ser alterados ao longo dos anos a partir de valores, né? A partir de determinados procedimentos que sejam, digamos assim, generalizáveis ou não, né? Quer dizer, aquilo que pode ser universalizado é válido. Aquilo que só alguns podem fazer não é válido, né? Bom, mas isso é uma questão. Mas aí eu fiquei pensando numa outra questão, que não está num código de ética, e nem é assunto para se tratar de norma. Mas é assim, a ética da arquitetura, né? A estética é o assunto central da arquitetura, né? Sim. A arquitetura é uma expressão artística, é uma forma de manifestação estética, né? Mas sim. E a ética, né? Por quê? Porque é difícil você falar de uma ética da pintura ou da música, né? Quer dizer, é difícil. Mas a arquitetura, ela tem um componente específico, que ela é voltada para usuários, para pessoas, né? Um arquiteto não faz um projeto para colocar numa exposição, né? Ele faz um projeto para que se execute uma obra que seja, como você falou no começo da nossa conversa,
uma cidade que vai se estabelecendo por ali, né? Isso. E aí você vê todas essas contradições que você falou, das avenidas, da expulsão para as periferias. Né? Então, tudo isso diz respeito a que existe pressupostos éticos que precedem as decisões estéticas. Com certeza, sim. Né? Então, agora, uma coisa importante é evitar que isso seja um doutrinamento moral, né? É essa questão que tem que ficar bem clara. Moral é uma coisa, ética é outra. Com certeza. Embora se relacione com a outra, né? Mas a moral, ela vem do costume, ela é uma percepção, sim, né? Uma maneira de ver o mundo que vai estabelecendo padrões. Antes era pecado, sociedade, hoje é crime, né? Então, toda a legislação jurídica, a legislação criminal, por exemplo, ela está fundamentada em pressupostos morais, né? Isso, sim. Quer dizer, mas a moral ela é histórica, a moral muda, né? Ela muda, por exemplo, é dinâmica. Na época da escravidão no Brasil, né? Não era imoral a escravidão, né? Era aceita, havia até lei que garantia, né, a escravidão, né? Então, hoje não é mais. Porém, do ponto de vista da ética, nunca a escravidão foi algo válido, né? A ética admitir que a escravidão seja necessária, né, como algo válido, não seria uma visão ética. Então a ética ela se fundamenta a partir não de valores, mas a partir de uma discussão de racionalidade. O que é conveniente e o que não é. Quer dizer, o Spinoza, né, que é um dos grandes estudiosos, filósofos sobre a ética, ele fala, né, o que é bem? O bem é aquilo que você com certeza sabe que é necessário a você. Com certeza, né? E o que é o mal? O mal é tudo aquilo que impede de você alcançar o bem. Então, isso não está em um juízo de valor, né? Está colocado aí a conveniência, quer dizer, para que, digamos assim, a existência se estabeleça. Então, a partir daí, eu fico pensando, e quais seriam os pressupostos éticos, né, que precederiam as decisões estéticas na arquitetura? Não é isso? Sim. Aí voltamos ao passado, né? O primeiro tratado de arquitetura que se conhece, Marco Pólio Vitruvio, né? Na época do imperador César Augusto. Ele escreve os 10 livros de arquitetura. E ele faz a primeira, e eu acho até hoje uma coisa clássica e muito autoevidente, distinção de 3 aspectos que caracterizam a arquitetura, né? Firmitas, que é a estrutura, né? A solidez, firmitas. Utilitas, que é a funcionalidade, a função, né? E venustas, que é a beleza, né? Os aspectos das manifestações estéticas. Então, a partir desses 3 componentes... Só uma curiosidade, só te interrompendo. Levi, nós temos uma imagem, não tem aí? Que eu acho que fazer uma provocação aqui. Aí, uma imagem aqui do livro, né? Ó, você está propondo essa capa para o seu livro, né? Exatamente. Lançada, ética, arquitetura, né? Eu vou fazer uma provocação. Passa outra imagem. Essa aí. Você está falando do Vitrúvio. Nós estamos em Roma, né? Isso é o Panteão de Roma, né? Panteão. Então, para o Vitrúvio, para as pessoas que estão em casa, acho que elas visualizarem melhor, né? Nesse caso, sobre esses pressupostos que você falou, né? Essa estrutura arquitetônica, né? Assim, ela tem todas as características vitruvianas. Né? Utilitas, firmitas e venustas. Né? Assim, isso. A ideia de utilidade, de firmeza, de solidez. Né? E aí tem 2 origens dos romanos, a etrusca e a grega. Pronto, 2 Esse frontão é grego, mas a cúpula atrás é etrusca. É a etrusca. E aquilo é que é o que interessa, né? Isso. Aquele vão aberto de 45 metros, né? Assim, né? Aquela rotunda enorme. Exatamente. Né? Que impressiona. Mas eu vou fazer uma provocação. Vem dos túmulos etruscos. Isso. Se você me permite, coloca outra imagem aí, da arquitetura popular. Isso é por dentro, né? Os alvéolos, né? O óculo aberto, 9 metros ali para iluminar e tal. Fantástico, né? Eu acho que, enfim, mas isso aí seria arquitetura? Essa casa popular?
de uma favela. A outra... Seria, né? Olha ali, numa favela. Nós temos firmita, sei lá, solidez. Eu até duvido que essa imagem não seja uma montagem. Seja uma montagem, né? Porque eu vi essa imagem outras vezes também, mas assim, do ponto de vista da lógica estrutural, eles não ficariam nem um minuto em pé. Vamos voltar a outra, Levi. Não a outra. Anterior àquela. Essa, pronto. Essa deve ter 1 metro só, né? Mas ela está firme, digamos assim, grosseiramente falando, né? Exatamente. Ela tem utilidade. Tem. As pessoas da favela moram, dormem, descansam, enfim, né? E também tem venustas. A beleza, a ideia de beleza para um Vitrúvio ou para um grego não é a nossa ideia de beleza. Ou pelo menos de uma pessoa que mora na favela. É porque assim, não há nenhum artefato feito pelo ser humano que não seja que não traga uma apropriação cultural nele. Né? Ninguém faz nada assim só para funcionar, né? Então mesmo essas edificações precárias, mas elas têm uma intencionalidade estética, né? Dentro daqueles limites que a pessoa foi colocada. Tem um ferro ali. Eu acho que essas arquiteturas, elas podem não ser assim o modelo ideal habitacional, mas é importante você considerar esta linguagem quando você propuser alguma coisa para essa comunidade, né? Sim. Quem alerta para isso, do ponto de vista estético, é o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna tem um texto de estética, né? Que ele critica os arquitetos, né? Pela descompromisso com a expressão popular, o uso da cor, por exemplo, né? Então ele mostra várias fachadas de casas populares, né? Construções criativas, né? Ele dá até exemplo de coisa parecida com obras do Gaudí, feita por populares, né, que ele conhece. Enfim, e ele mostra exatamente que essa identidade da cor, né, das expressões formais que alguns chamam de brega, às vezes, né, né, mas que, na verdade, são linguagens... São expressões do povo, né? Culturais que, se você está trabalhando para determinada população, você tem que considerar isso. Com certeza. Né? Não é você copiar, não é fazer nada como era para eternizar formas, mas a essência daquilo ali, né, pode estar colocado em expressões. Legal. Né? Tem um arquiteto importante lá de São Paulo, Rui Otaki, filho da Tomi Otaki, por sinal, que ele passou determinado momento da carreira dele a fazer coisas coloridas, assim, sabe? Aí foi indagado, assim, eu estava até presente, se tinha sido influência da mãe. Ele disse, não, foi do Ariano Suassuna. Napoleão, que maravilha, cara, esse papo foi tão rápido, né? Quero te agradecer pela presença, por esse bate-papo fantástico. Eu que agradeço a oportunidade. Seu conhecimento vasto de história da arquitetura, história da sociologia, arquitetura, e os livros, essa contribuição social fantástica para a academia, né? Para quem se interessa pelo assunto, tá? Fica a deixa aí, pessoal, os livros aí do nosso Napoleão Ferreira, quem tiver interesse, né, do Lúcio Costa, também o Muro, e o outro que virá também, que é Ética e Arquitetura. Tá bom, Napoleão? Obrigado, Napoleão. Muito obrigado.